Olá! Hoje vamos mergulhar num mundo fascinante, onde linhas de código se transformam em objetos físicos, palpáveis. É um processo que está por todo lado, moldando o nosso mundo de formas que a gente nem imagina, do smartphone que usamos aos móveis que temos em casa. Alguma vez pararam para pensar como é que é possível cortar formas super complexas com uma precisão milimétrica e repetir isso centenas, milhares de vezes, sempre igual? A resposta está em três letrinhas: CNC. Para entender o salto que isto representa, é só olhar para esta comparação. De um lado, temos o trabalho manual, a arte do artesão, onde cada peça tem a sua alma, mas é única e quase impossível de replicar com exatidão. Do outro lado, um programa de computador que guia um braço robótico, garantindo uma perfeição e repetibilidade que a mão humana simplesmente não consegue alcançar. Então, o que é que significa CNC? Bem, o nome completo é Controlo Numérico Computadorizado. Mas na prática, o que é que isso quer dizer? Pensem assim. É como se a gente desse um mapa do tesouro super detalhado a uma máquina e ela seguisse cada passo à risca, sem se desviar 1 milímetro. Certo, mas como é que a máquina sabe para onde tem de ir? Antes de mais nada, ela precisa de um mapa, e esse mapa é um sistema de coordenadas que lhe diz exatamente onde está e para onde deve ir neste mundo tridimensional. E para criar esse mapa, usa-se um método muito visual e até genial: a regra da mão direita. É incrível, mas com uma mão, a gente define todo o universo da máquina. O polegar aponta na direção do eixo X, um indicador no Y e o dedo médio no Z. É o GPS fundamental que vai guiar cada movimento dali para a frente. E agora, atenção a este pormenor, porque ele é absolutamente crucial. Todo este mapa depende de um ponto de partida, a que chamamos zero peça. Reparem como a mesmíssima forma tem coordenadas totalmente diferentes nestes dois diagramas. Tudo, mas tudo mesmo, depende de onde se define esse ponto de origem. Ok, a máquina já tem o seu mapa. Agora precisa de ferramentas. Pensem nelas como se fossem mãos especializadas, que a máquina pode trocar para fazer diferentes tarefas com uma precisão absurda. No universo da usinagem em madeira, que é o nosso foco aqui, existem três ferramentas principais que fazem quase todo o trabalho. Temos a broca, para fazer furos, a fresa, para esculpir formas, e a serra, para fazer cortes. A broca é a mais direta de todas. A sua missão é simples: fazer furos. Mas furos limpos, exatos, precisamente onde o programa lhe disser para furar. A seguir, temos a fresa. Esta já é a ferramenta da artista, da escultora digital. Ela não se limita a furar, ela remove material, ela esculpe contornos, cria rebaixos, é ela que dá vida às formas mais complexas. E por fim, a serra. O trabalho dela é o mais direto possível, fazer cortes retos e precisos. Juntas, estas três formam o kit de ferramentas básico de uma máquina CNC para madeira. Muito bem, já temos o mapa, já temos as ferramentas. O que é que falta? A linguagem. Como é que a gente diz à máquina o que fazer, para onde ir, que ferramenta usar? A resposta para tudo isto é o chamado código G. O código G pode parecer-se uma coisa super técnica e intimidante, mas a verdade é que, na sua essência, é uma série de comandos muito simples. É quase uma linguagem de verbos. E o primeiro que temos de conhecer é o G0. Pensem em G0 como mover rápido. É a ordem para a máquina se posicionar, mas sem cortar nada. Por exemplo, um comando como G0, X100, Y100 diz à máquina basicamente: vai para a coordenada X100 e Y100, o mais depressa que conseguires. É só um movimento de posicionamento para chegar ao ponto de partida do trabalho. Ok, a ferramenta já está no sítio certo. Agora sim, é hora de começar a trabalhar. E para isso usamos o próximo comando, o G1, que significa, de forma muito simples, cortar em linha reta. Partindo da posição anterior, se a gente der o comando G1, X300, Y300, a máquina entende que tem de ligar a ferramenta e cortar uma linha perfeitamente reta até estas novas coordenadas. E é assim que o caminho da peça vai sendo construído, um passo de cada vez. Já sabemos posicionar e cortar em linha reta. Fantástico. Mas e as curvas? Como é que se fazem curvas? Fácil. Para isso, temos o comando G2, que faz um arco no sentido dos ponteiros do relógio, e o G3, que faz um arco no sentido contrário.
Então, para terminar a nossa pequena forma de exemplo, o comando G2X450Y300R75 diz à ferramenta para cortar um arco no sentido horário até ao ponto final com um raio exato de 75. E pronto, cada comando assenta-me o anterior, criando um percurso perfeito. Chegou a hora de juntar todas estas peças. Vamos ver como estes comandos, que parecem tão simples, se combinam para criar resultados que são verdadeiramente impressionantes. E esta é a grande revelação, a lógica central do CNC. Aqueles desenhos super complexos, cheios de detalhes, no fundo, não passam de uma lista, por vezes muito longa, destes comandos básicos. Move-te, corta à direito, faz uma curva. É a mais pura simplicidade a gerar complexidade. E o resultado final é este. Um plano que existia apenas no mundo digital, traduzido linha a linha por um código que se materializa num objeto físico. Perfeito. O abstrato que se torna concreto. O código que se transforma em criação. É fantástico. E por que é que isto foi uma autêntica revolução? Primeiro, pela versatilidade. É possível criar quase tudo o que se conseguir imaginar. Depois, a precisão é algo de outro mundo. E para além disso, a segurança aumenta imenso, porque o operador já não está tão exposto ao perigo. E, claro, permite uma produção em massa, rápida, eficiente e sempre igual. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão, uma pergunta que fica no ar. Se a execução de uma tarefa pode ser automatizada com este nível de perfeição, o que é que isso significa para o papel do ser humano? Talvez o nosso foco se desloque cada vez mais da execução para a pura imaginação. A questão deixa de ser como fazer e passa a ser o que é que vamos pedir a estas máquinas para criar a seguir. Fica a reflexão.